Vamos lá? Você que está aí, Mateus capítulo 13, tá? A partir do verso 5, já vamos ler a palavra. Amém? Todos abriram? Mateus capítulo 13, a partir do verso 5. Gostaria muito que vocês prestassem atenção, desde o início que nós vamos ler, a leitura, a aplicação desta leitura que nós vamos fazer na sua vida, tá bom? Preste muita atenção na mensagem que vai ser ministrada, a parte teológica e a profundidade que Deus quer falar com você. Mateus capítulo 13, a partir do verso 5, diz assim, ó: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Preste atenção no verso 6, tá? Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Mais uma vez o verso 6. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Dá um pulinho para o verso 20 agora, da mesmo capítulo 13, e vocês vão ver a explicação deste verso que nós acabamos de ler. Verso 20, a partir do capítulo 13 que nós estamos lendo, verso 20 diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Mais uma vez, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Até aqui o texto base para nós. Vamos ler, vamos orar. Jesus, nós queremos mais de Ti. Espírito Santo de Deus, fale conosco, ao coração de cada um que está aqui aflito, coração endurecido, ó Pai. Quebranta, faz de nós novos vasos nas Tuas mãos, e que essa mensagem chegue ao coração de cada um, Jesus, de cada um de uma forma extraordinária, trazendo transformação em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Essa é uma passagem muito conhecida. Para vocês prestarem atenção em algumas coisas, a Bíblia ela é repleta assim de figuras de linguagem, ok? Figuras de linguagem a todo momento. O que seria figuras de linguagem? A todo momento, os apóstolos, toda a história bíblica nos mostra eles usando figuras de linguagem, metáforas, para exemplificar aquilo que eles querem transmitir. Então, a todo momento você vê os personagens bíblicos usando o ambiente, usando as coisas que estão à sua vista, seja a natureza, seja uma árvore, seja uma planta, seja a comida, seja aquilo que eles estão presenciando ali. Os personagens bíblicos a todo momento usam esses exemplos para quê? Para clarear, para ficar mais claro este exemplo incrível que eles querem transmitir das boas novas. Essa passagem, por exemplo, é um grande exemplo disso. A passagem que nós estamos lendo faz parte da parábola do semeador. Talvez você já ouviu essa mensagem, essa leitura, você já fez em algum momento. Nós encontramos a parábola do semeador neste texto em que nós acabamos de ler, em Mateus 13, nós encontramos em Marcos capítulo 4, e nós encontramos em Lucas capítulo 8, a mesma parábola do semeador sendo contada ali pelos 3 evangelistas, sobre visões diferentes, e os mesmos ali dando a explicação. Para vocês terem uma noção, eles começam contando essa parábola do semeador. Talvez você nunca escutou, difícil, mas se você nunca escutou, a parábola é contada da seguinte forma: ela diz que a semente, a palavra foi lançada, a semente, uma delas cai à beira do caminho e as aves comem. A outra cai em terreno pedregoso,
É essa parte aqui que nós acabamos de ler. Cai em terreno pedregoso, porém não tem raiz. Vai prestando atenção. A outra cai entre os espinhos, porém os espinhos a sufocam. Preste atenção. E a outra cai em terra boa, aonde frutifica. O incrível que nós prestarmos atenção nisso aqui é que Jesus dá a explicação dessa parábola que ele conta. Então ele usa o exemplo, a natureza, do que ele está querendo transmitir para as pessoas, e ele dá o exemplo desta mensagem que ele está transmitindo. O exemplo está a partir do verso 18 de Mateus capítulo 13. A partir do verso 18 nós encontramos a explicação desta parábola, que quer dizer o seguinte: a que cai à beira do caminho é aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas não compreendem, sabe, está voando, prestando atenção no cheeseburger que vai comer depois, está voando, e aí o Satanás vem e tira a mensagem. Saiu da porta para fora, 9 horas, você perguntar: cara, que mensagem foi pregada hoje? Sei lá, estava em outro lugar. É isso que está querendo dizer aqui. A outra é a que cai em terreno pedregoso. Olha a explicação. É essa passagem que nós acabamos de ler, que é o texto base para nós. É a que está em terreno pedregoso. Porém, quando vem os problemas pela palavra, quando encontra os problemas pela palavra que você está vivendo, o que acontece? Abandona. É a que cai em terreno pedregoso. Não se esqueça da raiz, tá bom? A outra explicação que ele dá é a que caiu entre os espinhos. Porém, quando vem a riqueza, as mordomias, as coisas boas da vida, a gente fala assim com o evangelho, para a palavra, para a igreja: ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau, igreja, evangelho, deixa eu curtir a vida, porque eu já alcancei o que eu precisava. Essa, parafraseando o que ele quer dizer aqui. E a outra é que cai em terra boa. E a de terra boa é mais fácil de pensar, o exemplo, porque é a que frutifica, é a que está firmada na terra. Por isso, irmãos, o tema da nossa pregação hoje, que eu quero falar com vocês, eu gostaria muito que vocês estivessem prestando atenção, porque é algo profundo para nós. É uma mensagem que nós precisamos ouvir. É uma mensagem que nós precisamos praticar. Se você não praticar esta mensagem, sabe, tanto faz. É a que caiu à beira do caminho, é a que caiu no terreno pedregoso, é a que caiu no meio dos espinhos. Então o tema da nossa mensagem é exatamente isso aqui: raízes. Raízes. Esse é o tema da pregação e da mensagem que eu quero trazer para você. Então pense nisso: raiz, raízes, profundidade. O que isso quer dizer para nós? O que este tema, essa mensagem quer transmitir para nós hoje? Meu irmão, pratique o que está sendo dito para você hoje. Vamos pensar com uma cabeça de um agrônomo. É que na nossa igreja aqui não tem nenhum agrônomo, né? Mas olha que imagem bacana, gente. E eu coloquei o nome raízes ali, exatamente na copa, aonde tem os frutos ali, porque se nós olharmos sem o nome raízes ali, a primeira coisa que você vai olhar, eu imagino que é a copa da árvore, os belos frutos ali. E eu coloquei raízes ali exatamente para você olhar para baixo e ver a ramificação. Então vamos pensar com uma cabeça de agrônomo, vamos pensar com a cabeça de um botânico, alguém que conhece de planta, de raiz, de fruto. Vamos pensar com a cabeça assim? Eu vou ajudar você a pensar dessa forma, tá bom? Então vamos lá. A planta, a raiz, além dela fixar no solo, ela tem a função do quê? Extrair o alimento, os nutrientes, a água que é jogada no solo, correto? Essa é a função. Eu pesquisei o que os agrônomos, os botânicos definem como raiz. Preste atenção o que eles falam sobre raiz. Raiz, isso não é definição minha, é dos botânicos, engenheiros e agrônomos. Eles falam o seguinte: raiz, olha que definição incrível, gente. É o órgão da planta desprovido de folhas, que normalmente entra em contato com o solo, crescendo em direção oposta ao caule. É a raiz responsável por absorver as águas e sais minerais para a nutrição da planta. Gente, olha que definição incrível. Leia a Bíblia
e pense espiritualmente, tenha os olhos espirituais. Quando você for ler a Bíblia, ore e tire a aplicação dela na sua vida. Esta parábola, por exemplo, do semeador é algo incrível. Quando nós olhamos a definição de raiz, por exemplo, e aplicar isso na nossa vida, olha que definição incrível. Muitas vezes, meus irmãos, nós enfatizamos o que a árvore produz, não é? Porque presta atenção, vamos continuar pensando com a cabeça assim, tá? Quando a semente germina, vai prestando atenção comigo, a semente ela germina, ela começa a crescer para cima, correto? Troncos, galhos, folhas, flores, frutos. Só que tem uma outra parte que está crescendo para baixo, que é a raiz. A raiz, ela garante essa firmeza. Não deixa você ser arrancado, levado pelo vento. Ela garante nutrição para a planta. Irmãos, a nossa vida não pode ser apenas algo exterior, sabe? As flores, os galhos, as folhas, o que está externo. Porém, como eu disse, muitas vezes nós enfatizamos somente o que está, do lado de fora. O que a planta, a árvore produz é o fruto, não é? A gente vê ali uma bela folhagem e as flores numa árvore, a gente valoriza, que incrível isso. Essa semana eu passei em frente a um IP, gente, que incrível. Eu até postei uma foto, o Ricardo até falou, conheço esse lugar. E eu sou uma pessoa de contemplar, sabe? Eu olho, eu acho incrível. Eu parei o carro, fiz uma foto, até postei nas minhas redes sociais. Incrível quando a gente vê uma árvore florida, dando frutos. Só que nós nos esquecemos do que está lá embaixo. Aquele IP que eu fiz a foto nas minhas redes sociais, para ele estar bonitão daquele jeito lá, pode ter certeza que tinha uma raiz tremenda dentro da terra. Irmãos, nos mais variados aspectos da nossa vida, nós valorizamos o exterior. Pensa no seu trabalho, pensa na vida da igreja, pensa na sua vida social, ainda mais redes sociais hoje, gente. Como é valorizado o externo, as folhas, as flores, a pluma, a pompa, os galhos grandes, o tanto de like, o engajamento que tudo isso tem. Mas e a raiz de tudo isso? E a raiz de tudo isso, irmãos? E a raiz? Deixa eu falar para vocês, o fruto, as flores, as frutas, tudo isso é muito importante. Mas se faltar um fruto maravilhoso, uma folhagem incrível, pode indicar doença ou falta de raiz. Nós estamos muito preocupados com as aparências, com aquilo que pode ser visto e admirado pelos homens. Entretanto, meus irmãos, preste atenção no que eu quero dizer para vocês. As raízes são os valores e as práticas vistas por Deus. Valores e práticas vistos por Deus, cara. E vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com essa mensagem de raiz. Elas estão abaixo da superfície, precisa ser cultivada com atenção e cuidado. Porque, irmãos, se não cuidarmos da raiz, começa a prestar atenção em tudo que eu estou querendo dizer para vocês e aplicar na vida. Se a raiz não for cultivada, alimentada e não estiver forte, nós não suportaremos o que vai acontecer. Então, o que está em Mateus capítulo 6, verso 6, isso vai fazer muito sentido para você, no que eu estou querendo dizer a respeito de raízes, secreto. Mateus 6, 6 diz o seguinte, mas, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Olha que incrível isso, gente. O secreto, a raiz, vá para fundo, fortaleça a sua raiz, alimente a sua raiz,
cuide dela, para que o exterior não derrube você para qualquer lado. Olha que incrível isso, irmãos. Quantos têm conseguido cultivar a raiz, o secreto? Uma das coisas mais difíceis é viver esse princípio na igreja. Eu conversava hoje com o Ricardo, nós passávamos um tempo conversando hoje pela manhã. Uma das coisas perigosas no ser humano é a visibilidade. Mexe com o brilho nosso, sabe? Mexe com a vaidade, o egoísmo, e nós queremos sempre aparecer com tudo, e nós nos esquecemos da raiz, cara. E isso na igreja é um princípio incrível. Mateus 6,6. Lá no meu quarto, eu ia até postar para vocês. Quem já foi em casa? O Antônio já foi em casa, meu pai, o Márcio, né? Conhecem lá na minha casa? Eu tenho um secreto. Eu queria trazer, eu acabei esquecendo de trazer, para mostrar para vocês um exemplo. Eu tenho um lugar lá de secreto, que é o meu escritório, e na porta, pimba, está escrito assim, ó, grande, tá? Eu fiz um cartaz: silêncio, lugar de estudo e adoração, bata antes de entrar. Aí eu coloquei o Wi-Fi conectados com o céu, e coloquei Mateus 6,6 embaixo. Princípio, irmãos, tem que ser intencional. O Lucas, por exemplo, já aprendeu. Às vezes ele abre a porta, pá, já abre a porta, aí ele volta, aí ele: posso entrar, pai? Se bater e eu não responder, pode entrar? Nem vai entrar, porque eu estou alimentando a minha raiz, gente. Alimentando, cuidando da minha raiz ali. Não adianta, irmãos, eu vim aqui e pá, e vai acontecer, e o mundo, se a raiz tiver a raizinha de tiririca, sabe? Pequenininha assim. Cultiva, cara, cultiva a sua raiz, cultiva. Sabe, muitos querem bênçãos visíveis, ou apenas as bênçãos visíveis, materiais, mas não buscam as virtudes espirituais, irmãos, que lhes trariam a firmeza que Deus quer colocar sobre a sua vida. O exterior é bom, preste atenção nisso, mas o interior é muito melhor e importante. O exterior é bom, mas o interior é o importante nas nossas vidas. Preste atenção: tronco, galho, folha, fruto, tudo isso pode nascer de novo se for cortado. Se você perder algo financeiro, você pode ser restituído. Trabalha, cara. Se você ficar meio feio um dia aí, você pode ficar feio, bonito de novo. Olha para a tua vida aí, se 10 anos atrás você não era meio feiozão, agora você está bonito. Nós vamos melhorando. Se algo acontece em tronco, em galho, em folha, se cortado, isso pode ser restituído, meus irmãos. Mas a raiz, quando ela é arrancada, gera morte. Gera morte, cara. E isso é muito sério. Agora, a pergunta que eu falo para vocês é o seguinte: será que o nosso cristianismo não está se resumindo somente ao que fazemos no templo, aos domingos? Irmãos, isso é muito sério. Eu sou um defensor do secreto, um defensor de cultivar raízes, um defensor de fazer pessoas que amem a Cristo, que não fiquem mamando nos pés do pastor, de um líder. Vocês podem subir, eu falei isso hoje cedo, no mesmo lugar que eu estou subindo. E eu não estou falando aqui do altar, é um lugar de autoridade de Deus, no secreto que é cultivado, meus irmãos. Este lugar vocês têm acesso, só que muitas vezes nós não temos, porque nós não cultivamos a raiz. Queremos like, queremos visibilidade exterior, mas o nosso interior é pequenininho. E aí quando falamos: irmãos, você vai pregar hoje, meu irmão, você vai louvar, você vai abrir o culto, não conseguimos, porque a nossa raiz está pequena. Não estou nem falando questão de personalidade, porque tem pessoas que é tímida. Eu estou falando de autoridade de Deus, poder, graça sobre a vida. Isso tudo é cultivado no secreto, meu irmão. Não adianta querer cultivar expondo isso, é no secreto que Deus fala com você, no íntimo. Todas as canções que eu compus foi no secreto, gente. No secreto, em momentos muitas vezes difíceis. É na intimidade, irmãos, que Deus fala conosco. Será que o nosso cristianismo não está se resumindo somente ao que fazemos no domingo, gente?
O que acontece amanhã, na segunda-feira? Será que a sua raiz suporta o que acontece amanhã, lá fora? Quando você é pressionado por situações que são ditas, pregadas, faladas através de canções, de orientações, de discipulado. Aí é onde nós vamos ver a raiz, se está forte ou não. Será que a nossa vida cristã é superficial ou profunda? Deixa eu falar algo mais uma vez. A falta de raiz leva à morte, conforme nós lemos Mateus 13, na parábola do semeador. A que caiu em terreno pedregoso, não frutificou, não afundou, não gerou vida, porque não tinha raiz, e é isso, morreu. E eu não estou falando que você vai dar um infarto aí, vai bater o... Não é isso, eu não sou um profeta do caos, eu estou falando de morte espiritual, que é muito mais sério, tá? Muito mais sério. Morte espiritual, irmãos. Agora, pastor, eu estou compreendendo. Como cultivar então e influenciar um crescimento de uma raiz? Como fazer isso, irmãos? Como fazer isso? Primeiro ponto que eu quero que vocês pensem. Olha que incrível isso. Coisas que influenciam o crescimento da sua raiz. Atitudes para você pensar e agir para fazer crescer a sua raiz. Primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é onde estamos plantados. Como? Aonde estamos sendo plantados. Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar. Onde você está plantado, meu irmão? No que o mundo fala? No que o mundo fala a respeito de igreja, de cristão, e você está aí sabe, deixando a vida levar. Aonde você está plantado, meu irmão? Fincou. Onde você está cultivando isso? Aonde você está tentando cultivar a sua raiz? Isso é o que nós temos que pensar nesse primeiro ponto. Que neste lugar em que você está plantado, é onde você vai fazer crescer e fortalecer a sua raiz. E isso eu estou querendo dizer na questão familiar, de trabalho, relacionamento e principalmente igreja. Igreja. Todos que estão aqui estão num processo de melhoras, inclusive eu. Todos nós estamos subindo um degrauzinho, dia após dia, e a raiz fincando. Nós fazemos parte da Igreja Bíblica Cristã, a IBC, mas eu tenho certeza que talvez você já passou por uma igreja herética. Você já passou por um momento, irmãos, de olhar assim e falar: misericórdia, o que estão falando ali? Que maluquice, se eu fincar minha raiz nesse lugar, eu vou morrer espiritualmente. É isso que vocês têm que pensar, gente. Aonde você está fincando a sua raiz? Quais os relacionamentos que você tem cultivado? Quem tem entrado dentro da sua casa? Quais as pessoas que você chama para tomar um café, para almoçar com você? Com quem você tem aberto a sua vida? O que você tem curtido, visto? Aonde você está fincando a raiz, cara? Salmos 92, verso 12 ao 15, preste atenção nisso. Salmo 92, verso 12 ao 15. Diz assim, os justos, preste atenção, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Grava essa passagem, crescerão como o cedro do Líbano. Verso 13, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Aleluia, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça, irmãos. Incrível isso. Olha como é interessante. Lembra das figuras de linguagem, os exemplos que a Bíblia, os apóstolos, o profeta Davi, todos usavam os exemplos, é o que eles tinham. Eles não tinham internet, vamos projetar algo incrível aqui, vamos dar um Google, não. Eles usavam a natureza, o rio, as árvores, a planta. Eles iam dando exemplo para que as pessoas pudessem ver, enxergar, vivenciar a palavra de Deus entrar no coração. Olha o que ele está falando aqui sobre o cedro do Líbano. Depois você dá um Google, eu ia trazer aqui, acabei esquecendo, uma foto do cedro do Líbano.
Depois quando você sair, não dá Google agora não, quando você sair, procura cedro do Líbano, vocês vão ver que árvore incrível. Olha só que interessante, o cedro do Líbano é um símbolo de força e de eternidade. Presta atenção no que eu vou falar para vocês sobre o cedro do Líbano aqui, ó. Nos 3 primeiros anos de vida, sabe quanto tempo ele alcança? 3 primeiros anos, sabe quanto tempo ele cresce? 5 centímetros, gente. 3 primeiros anos, 5 centímetros, esses 3 dedos meus aqui, ó. 5 centímetros, o cedro do Líbano. Mas sabe como está a raiz dele em 3 anos? 1,5 metro de raiz. 5 centímetros com 1,5 metro de raiz, gente. Seu crescimento interior, gente, é bem maior do que o exterior. Vai pegando essa. Depois disso, ele cresce 20 centímetros por ano. Ele chega a 40 metros. Gente, pensa numa árvore de 40 metros. Que trem monstruoso. Só que só a partir de 40 anos, pega essa, é que o cedro produz semente. Depois de 40 anos, gente, é que ele produz semente. E ele pode viver centenas de anos. Olha que incrível, quando a gente conhece, a gente vai pesquisar e compreende o que Deus está querendo dizer a respeito de um exemplo, o cedro do Líbano. As raízes dele é tão profunda que ele busca água nos lençóis freáticos. Gente, olha que incrível isso. Olha que incrível. A Bíblia diz neste verso que nós acabamos de ler do Salmo 92, que o justo crescerá como o cedro do Líbano. Olha como faz sentido quando você conhece, quando você pesquisa, quando você vai compreender as coisas. A linguagem que eles estavam querendo trazer, para eles era muito natural, porque eles viam cedro, eles compreendiam. A Bíblia é repleta de exemplos de cedro do Líbano, que eles faziam móveis, que eles faziam barcos e tal, portais, com cedro do Líbano. Para nós que não pesquisamos, não estudamos, não buscamos conhecimento, a gente lê o Salmo 92, os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Tanto faz, tanto fez. Olha como precisa conhecer, irmãos, e ver o que Deus está querendo dizer a respeito de conhecimento. Conhecimento. Hã? Ah, legal, esse é o cedro do Líbano, você achou? Gente, olha isso, fala a verdade, olha que árvore, cara. Eu dei uma pesquisada e eu esqueci de mandar a foto. Legal, Lucas, muito bacana. Gente, olha que árvore formosa. Se ela é tudo isso, imagina a raiz. Vocês prestaram atenção que em 3 anos ela cresce 5 e 1,5 metro para baixo? Por isso, olha o tamanho. Depois de 40 anos que ela produz fruto. Vive centenas de anos. Cresce 20 centímetros por ano. Gente, vira um monstro. Olha o tamanho dessa árvore. Olha o tamanho. A Bíblia diz que o justo crescerá como o cedro do Líbano. Faz sentido para você agora? Mas o grande fator, irmãos, é aonde nós estamos plantados. É uma árvore formidável. Mas sabe qual que é o grande pegadinha? Verso 13. Leia o verso 13 do Salmo 92. Os justos crescerão como o cedro do Líbano. Verso 13. Aqui está a diferença, neste ponto 1 que eu quero dizer para vocês. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Aleluia! Para você crescer assim, bonitão, como o cedro do Líbano, você vai ser plantado num pântano, cheio de barro, ouvindo um monte de asneira, convivendo com um monte de porcaria, olhando, curtindo uma série de coisas que não vai te levar a nada, saindo da sua boca um monte de coisa que não vai te levar a nada, meu irmão. Você não vai crescer nada. Para crescer como um cedro do Líbano, a Bíblia diz que o justo crescerá, se plantado na casa do Senhor. Aonde nós estamos plantados? É a pergunta que eu faço para você, meu irmão. Aonde nós estamos plantados? Aonde você está fincando a sua raiz? Aonde você está crescendo, meu irmão? Pense relacionamentos. Pense questão de amizade. As pessoas que entram na sua casa, o que você vê, e espiritualmente. Espiritualmente. Olha o que diz Salmo 1, verso 1, super conhecido. Salmo 1, verso 1 diz assim, ó: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, olha só,
não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Verso 3, preste atenção. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aonde você está plantado, cara? Onde você tem fincado a sua raiz? Pense nisso. Pense nisso. Irmãos, finque a sua raiz na igreja. Finque a sua raiz na igreja. Esse é o melhor lugar para você estar. Talvez não faça muito sentido para vocês, tá? Mas com o tempo, a metanoia que acontece em você, você vai perceber o dia que você não vem, você vai sentir falta. O dia que você não estiver aqui, fala, poxa vida, está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Tem que respirar, fazer parte dessa família, querer participar, exercer os dons, os talentos, se envolver com a obra. O que tem para fazer, pastor? O que eu posso ajudar? Onde nós podemos alcançar? Estratégias diferentes, proclamar as boas novas, a hora que sai dessas paredes aqui, desse portão. Fazer parte de uma família, ter identidade de Cristo, de Filho de Deus, meu irmão. Ter identidade. Fixe a sua raiz na igreja. Fixe a sua raiz em Cristo, meu irmão. Em Jesus. Olha o que diz Colossenses 2, versos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Fixe a sua raiz na igreja, fixe a sua raiz em Cristo Jesus, meu irmão. Fixe a sua raiz na palavra de Deus. Ame esse livro, a palavra. Este livro aqui, irmãos, é a palavra. Ele fechado aqui, ou pode até deixar aberto, sabe como eu disse em Salmo 23 lá? Pode ser um livro qualquer, sabia? Mas quando lido e praticado, meu amigo, aí sim há o poder de Deus na sua vida. Transforma não só a sua, mas a vida de outros. A vida, o crescimento e a utilidade de uma árvore depende diretamente do solo onde ela está plantada. Pense na sua vida aí, o solo que você estava plantado há 5, 10, 20 anos atrás. Pense aí. Se você estivesse plantado até hoje no solo de 5, 10, 20 anos atrás, aonde você estaria agora? Aonde você estaria agora, meu filho? Muitos estariam com os olhos fechados. Muitos nem estariam aqui. A vida é louca. Outros caminhos, outra forma de pensar, fixando a raiz em outros solos. Deus nos dá a oportunidade. Amém? Veja o solo que você está plantado. Segunda coisa, para fortalecer a raiz. Vamos lá. Segunda coisa, o alimento para o crescimento. Então, o solo que você está, primeira coisa. Segunda, o alimento que você está recebendo. Olha que coisa incrível. Qual é o alimento, irmãos, que você tem comido, bebido? E isso está diretamente ligado ao solo. Dependendo do solo que você estiver, é o que você vai se alimentar. O ambiente que você estiver frequentando, vendo, participando, clicando, curtindo, indo, tal, é o que você vai se alimentar, queridão. E aí depende como que você vai crescer. Olha o que diz Jó, capítulo 14, versos 7 ao 9. Olha que incrível como a mensagem faz todo sentido para nós. Jó 14, versos 7 ao 9 diz assim: porque a esperança, preste atenção, gente, porque a esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas
brotará e lançará ramos como uma planta nova. Qual é o alimento que você tem comido, ó camarada? O que tem derramado na sua vida? Quando você acorda pela manhã, você sai que nem um maluco, pá, pá. Cadê o catarrento? Passou ali, põe o uniforme dele, anda para a escola, você vai para o trabalho e sai correndo, a mulher já briga com você e já começa a loucura. O que você tem feito na tua vida, meu? Qual é o tempo que você tem para alimentar o seu espírito? Eu não tenho tempo, pastor. Não tenho tempo. Acorda mais cedo, camarada. Eu não tenho tempo. Vai dormir mais tarde. Eu não tenho tempo. Gente, quem não tem tempo para buscar a Deus é muito sério. Olha o que a mensagem diz. Pode cortar o tronco, arranca esse galho, mas se a raiz está lá, ao cheiro das águas, as águas do Espírito, a água da palavra de Deus, a água da vida sendo derramada, pode brotar mais uma vez, uma árvore incrível, verdejante. Qual é o alimento que você tem comido? Visto, curtido, se alimentando como presente ali, sentado em alguma coisa, e isso mais, olha como está ligado, o solo com o alimento que você está. Lembra quando eu falei, pense na sua vida 10, 20 anos atrás, em termos de igreja também, tá, irmãos? Em termos de igreja, eu não sei se porque eu faço parte de muita coisa de igreja, esse negócio de grupo, de Facebook, essas coisas iradas todas, o que eu recebo, gente do céu, o que eu recebo de coisa de igreja, coisa herética, para derrubar as pessoas. Esses dias eu até compartilhei, uma forma não para menosprezar, nada disso, mas para fazer repensar, acho que foi no grupo dos líderes, o senhorzinho abrindo, abra, e papapi, papapá, e ele, cara, não achava, sei lá de onde ele tirou, João 23, nem capítulo 23 tem, vocês deram uma ideia. Eu acho que ele quis dizer Salmo 23 e ficou procurando. Irmãos, cuidado com isso, tá? Isso é uma reflexão para nós mesmos. Senhor, eu tenho me alimentado de Ti? Quantos dias da semana? Isso faz toda a diferença. Com Josué, capítulo 1, preste atenção no que eu vou dizer agora. Josué, capítulo 1, verso 8. Sobre esse alimento poderoso que é a palavra de Deus. Josué, capítulo 1, verso 8 diz: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não deixe de meditar, camarada. Não deixe de se alimentar quando? Uma vez por semana só, pastor? Não, dia e noite, camarada, se alimenta. Quer uma dica, irmãos? A tecnologia vem a nosso favor. Tem aplicativos de Bíblia. Você pode ouvir a Bíblia áudio. Sabe uma das coisas que eu faço? A vida louca minha? Às vezes eu estou viajando, 3 horas de viagem, para um monte de lugar que eu vou. Cara, coloca a Bíblia áudio. Vou lá no meu carro ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus. Se você tem uma vida doidona, corrida, aproveite o tempo que você tem, nos mínimos detalhes. Terceira coisa que eu quero que você pense sobre fortalecer a raiz. Terceira coisa, tá? Vamos nos perder não? Primeira coisa que eu disse para vocês é aonde nós estamos plantados. Segundo, o alimento para o nosso crescimento. E o terceiro, a luz faz toda a diferença, cara. A luz faz toda a diferença. Vocês sabiam disso? A luz faz toda a diferença para o crescimento da planta, da raiz, para que ela continue a crescer. Olha o que diz João, capítulo 8, verso 12. João 8,12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse, olha que incrível isso, gente, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz na sua vida faz toda a diferença, cara. E não é uma luz artificial, não, é a luz de Jesus na sua vida.
É a luz da palavra, a lâmpada que ilumina os seus pés. É a luz do Senhor, irmãos, que está com você, aonde você vai, ilumina o ambiente que está em escuridão. Aonde você está plantado, que alimento você tem extraído deste solo, e o que tem brilhado na sua vida, e você posteriormente, brilhando essa luz que está em você, gerando frutos, crescimento, raízes profundas. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Aleluia, aleluia, irmãos, aleluia. A nossa vida, irmãos, nós temos que estar conectados nessa sincronia desses exemplos que eu estou dando da natureza: raiz, planta, árvore, fruto, folha. É um sincronismo perfeito. A nossa vida da mesma forma. Pega tudo isso, traga como exemplo prático na sua vida. Como está a sua raiz, o seu crescimento, onde você está fincado, o que você tem se alimentado, o que tem brilhado na sua vida. Colossenses 3, verso 1 e 3 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2: mantenha o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está, olha que incrível, vocês morreram, camarada, e agora a vida está escondida, raiz, em Cristo, em Deus, com Cristo e em Deus. Irmãos, a pergunta que nós temos que fazer, depois desses exemplos que eu estou trazendo para vocês, sobre natureza, agronomia, botânica, raiz, flores, frutos, diante dessa mensagem, fica uma pergunta: será que não estamos vivendo sem raiz? Irmãos, isso é muito sério. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão na sua vida espiritual. Será que nós não estamos vivendo sem raiz? De uma forma robótica, sentando aos domingos, papapi, papapá, que beleza, sai para fora, sem raiz. Segunda, terça, quarta, sem raiz. Vem uma ventania e nos leva, porque não tem raiz. Espiritualmente é uma geração fraca. Essa geração que eu e você faz parte é uma geração fraca. Tudo à disposição, irmãos, tudo, 1001 tipos de aplicativos de Bíblia, mensagens a todo momento sendo pregadas, pequeno grupo online, culto online, poder participar de uma série de coisas. Nós vivemos num país de liberdade cristã, irmãos. Liberdade. Você sabia que nesse momento tem pessoas que estão morrendo por dizer que são cristãos? É uma geração fraca, meus irmãos. Aprofunde-se, cara. Busque as coisas do alto enquanto se pode. Enquanto se pode. A pergunta é: será que nós não estamos vivendo sem raiz? Gente, isso é muito sério. Olha o exemplo que eu quero dar em Mateus 23, o verso 27, sobre raiz. Não estarmos vivendo somente no exterior. Preste atenção a puxão de orelha que Jesus dá. Olha só Jesus dando puxão de orelha em Mateus 23, verso 27. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Gente, isso é muito sério. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, cheio de flor, cheio de galho, mas por dentro, raiz, estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Olha Jesus orientando, puxando a orelha. Sabe o que é sepulcro caiado? Como se fosse um túmulo. E aí eles pintavam, olha que túmulo maravilhoso, né? Passava lá
tintona bonita, florzinha no túmulo. Esse é o exemplo, tá? Isso é o que eles querem dizer sobre o sepulcro caiado. A gente vai no túmulo, não vai lá dos nossos parentes que morreu, coloca azulejo, e a fotinha, e a plantinha, e encera, e ensaboa, e cuida, mas o que tem lá dentro? Ossos e imundície. Isso é o que Jesus está querendo dizer. Então vocês fariseus, vocês igrejas, que estão bonitão por fora, cheio de galhos e flores, por dentro vocês estão podres, não tem raiz. É isso que Jesus está querendo dizer, irmãos. Nós estamos vivendo como plantas de plástico. Planta de plástico é bonita, né? Principalmente as mulheres dessa geração gostam muito de planta de plástico, né? É que a Ellen não está aqui, ela gosta muito de planta de plástico, porque não tem que regar, não tem que cuidar, não precisa pôr terra, não precisa fazer nada. Planta de plástico, olha que bonita essa planta, mas não tem cheiro. Que cheiro que tem essa flor? Se arrancar, não dói, não sangra, não cai seiva, não tem terra, não tem raiz. É como nós estamos vivendo, gente, como plantas de plástico. Cadê o cheiro de Cristo nos cristãos verdadeiros? Cadê a raiz desse povo que se diz meu? Cadê o sangue que escorre quando atribulados pelas perseguições da vida? Plantas de plástico. Plantas de plástico, irmãos. Isso é muito sério. Essa mensagem surgiu no momento em que eu estava conversando com a missionária Rita. Desde quando ela vem aqui na igreja, eu estava conversando com ela, e eu estava falando exatamente disso aqui, irmãos. Exatamente sobre esse momento aqui. E eu estava usando os exemplos. Eu estava na frente lá da casa onde ela mora, estava conversando com ela, falando uma série de coisas do reino com ela. Eu falava, minha irmã, e falava exatamente isso aqui. Estamos vivendo com tempos de plantas de plástico. E comecei a falar ali, profetizar na frente. Olha essas árvores, comecei a falar. Essa mensagem queimou no meu coração. Eu falei, eu preciso trazer para a igreja. Irmãos, preste atenção em algo. Nós podemos estar plantados no solo. Nós podemos estar recebendo sol e chuva, mas ainda assim estar sem raiz. Pastor, que maluquice. Pensa numa rua aqui, ó. Imagina que aqui tivesse 10 árvores. 10 árvores. 9 bonitonas, cheia de flores. Flores e frutos, com um tronco bem forte. Mas uma, no mesmo rua, no mesmo lugar, seca, sem folha, sem galho, sem raiz, extremamente podre, caindo aos pedaços. Como compreender? Se elas recebem o mesmo sol, se elas recebem a mesma chuva, se elas estão plantadas no mesmo solo, por que aquela está morrendo? É o que acontece conosco. Há uma multidão de cristãos plantados no mesmo solo, recebendo a mesma água, recebendo o mesmo sol, mas muitos estão morrendo. É o que Jesus quis dizer para os fariseus hipócritas. Vocês estão aí todos, mas vocês não têm raiz. Os fariseus hipócritas estavam plantados no solo certo, não estavam? Judeus, israelitas, eles estavam recebendo alimento, não estavam? Conhecedores da lei, viviam no templo de Deus, estavam recebendo o sol, não estava? Jesus estava passando e brilhando, ofuscando, mas estavam podres. Sabe o que faz isso em mim e em você? A falsidade, o egoísmo, a vaidade, o pecado. Somos um pessoalzinho muito ruim, gente. Nós somos muito ruinzinho. Você não é o chuchuzinho de Jesus não, viu? Deixa eu te falar uma coisa. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é, cara. Você não é. Deixa eu falar algo para vocês. Mais uma vez eu preciso falar algo. Eu estava até conversando com o Ricardo hoje cedo. O único lugar que vão estar pessoas por mérito, sabe onde é? Vamos estar lá porque nós merecemos, é mérito. É o inferno. Porque no céu só entrará quem não merece. Nós não merecíamos estar lá, gente. Isso é graça. É o que Jesus fez. Abriu o caminho para você estar lá. Você não merecia estar lá, mas você vai entrar lá porque é graça.
Agora lá, camarada, nós merecemos estar lá. Então você não é o chuchu de Jesus. Palavra para você: arrependa-se, arrependa-se, creia em Jesus. As boas novas é arrependimento e crer em Jesus. Finca a raiz nele, meu irmão, finca raiz nele. Então tudo isso acontece pela falsidade, pelo egoísmo, pela vaidade, pelo pecado que habita em nós. Esses pecados de estimação, essa vida medíocre que nós levamos, gente. É tempo de mudar, é tempo de mudar enquanto se pode. Abra os olhos. Agora eu quero dizer algo para você. Saia daqui com uma palavra de esperança. Saia daqui com uma palavra de esperança. Deixa eu falar algo. A primavera é a estação mais favorável para as plantas, não é? Eu não entendo muito de planta não, viu? Tudo isso aqui que eu preguei hoje para vocês foi pesquisando a respeito de planta. Mas a primavera está tudo bonito, né? Floridos, primavera, não é? Tem canções. Contudo, não há como impedir que venha o inverno, não é? Só para vocês terem uma ideia, no hemisfério norte, lá nos países nórdicos, Estados Unidos, Canadá, Europa, e no hemisfério mais sul, Argentina, ali, Chile, o frio é rigoroso, gente. Cai neve. A estação fria lá, ela é rigorosa. As árvores, para vocês terem uma ideia, perdem toda a beleza por causa da geada, da neve. Cai todas as flores, as folhas. Fica com um aspecto de destruição completa. Não tem fruto, não tem folha, não tem flor. Não tem um aspecto muito bonito, sabe? Elas parecem mortas, as árvores. Contudo, meus irmãos, preste atenção. Sob o solo gelado de neve, suas raízes permanecem vivas, garantindo que na próxima estação a árvore esteja viva, forte, bela e produtiva. A neve, a geada, a dor está sobre aquela pessoa, sobre aquela árvore, mas profundamente existe uma raiz segurando ali o rojão, para que a próxima estação possa florir novamente. Irmão, deixa eu falar algo para você. Você pode estar passando por uma estação ruim aí. O inverno chegou para você aí, talvez, viu? Derrubou todas as suas folhas, todos os seus frutos, todas as suas flores foram derrubadas. Você pode estar até com uma aparência de morto, entende? O inverno está sobre você, cara, morreu, esse aí já era. Mas a diferença está onde? A diferença está onde? Na raiz, cara. O inverno está sobre você. A estação está brava, pastor. Você não sabe o que eu estou passando. Não tenho flor nenhuma, não tem folha, nem um fruto para que alguém possa se deliciar. A diferença nessa estação, aonde está? Na raiz, cara. Na raiz. Lembra o início da mensagem? Mateus 13:6. E eu quero comparar com uma passagem bíblica, nós estamos caminhando para o final. Mateus 13:6 diz, olha o texto base que nós lemos, tá? Lá da semente que caiu em terreno pedregoso. Mas, quando saiu o sol, presta atenção nisso, que é algo maravilhoso. As plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Prestou atenção nisso? Agora vai para Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Jeremias 17, versos 7 e 8, que nós vamos comparar com Mateus 13:6, vocês vão ver algo maravilhoso. Jeremias 17, versos 7 e 8, diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Olha o verso 8, gente. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá, olha isso, gente,
ela, compara com Mateus 13,6, ela não temerá quando chegar o calor, porque suas folhas estão sempre verdes, não ficam ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o fruto. Olha a comparação de Mateus 13,6. Quem está sem raiz foi queimado, porque não tinha raiz. Mas olha esse que foi plantado na casa do Senhor, que se alimentou de uma água maravilhosa, a fonte da água viva. Esse não temeu, não foi queimado, irmãos. Floresceu, porque as suas folhas estavam verdes, porque estava se alimentando, estava firmado num terreno rochoso forte, que é a palavra de Deus. Eu gostaria muito que vocês pensassem sobre isso. A reflexão dessa noite é: será que a minha raiz está forte? Será que eu não estou só alimentando a minha raiz de domingo? Será que a minha raiz é pequenininha? Ou é uma raiz forte, que independente da estação do ano, suportará todas as situações? Vamos ver um vídeo. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse vídeo que eu vou passar para vocês. Querido amigo, eu tenho conversado com alguém a seu respeito. Essa pessoa se importa com você e muito. Eu acho que você ainda não o conhece, mas eu estou conhecendo de perto, e quanto mais convivo com ele, mais sinto que ele realmente me entende. Ele é bem popular. De fato, 2,2 bilhões de pessoas no mundo o chamam de melhor amigo. Mas nem mesmo 7 bilhões de pessoas seriam suficientes, pois ele quer um relacionamento com você. Não se preocupe, ele é 100% verdadeiro e na realidade é a mais confiável e fiel pessoa que eu conheço. Para você entender, eu mesmo dividi os meus mais profundos sofrimentos e fracassos com essa pessoa. Ele me ajudou a passar por todas essas coisas e me fazer uma pessoa mais forte. E eu sei que ele fará o mesmo por você. Mesmo quando você passar pelos momentos mais difíceis e sombrios da sua vida, ele estará bem perto, pronto para te dar a paz e conforto. Ele não é apenas um amigo como outro qualquer. Ele criou o mundo, morreu e voltou à vida. E fez isso por você, mais do que qualquer outro ser humano poderia fazer. Mas se você apenas pedir, eu não quero ser insistente. Essa pessoa sabe que o amor verdadeiro não se impõe ou se pode forçar. E assim, nós temos uma escolha. Se você me buscar de todo o coração, me encontrará. Pode acender as luzes, Marcos? Irmãos, no ciclo de uma planta frutífera, o fruto é a última coisa. Sabiam disso? Primeiro a semente é plantada, presta atenção nisso. A semente é plantada, ela é regada, ao rompimento dela, o crescimento dela, depois que ela está forte e madura, ela está pronta para dar frutos. As raízes, irmãos, precisam ocupar muito mais espaço embaixo da terra do que a planta ocupa em cima. Deixa eu falar algo para vocês. Vocês sabem onde está a árvore mais frutífera? Uma curiosidade para vocês, para a gente finalizar. A árvore maior, gigante, a maior árvore frutífera do mundo, sabe onde está? A maior árvore frutífera do mundo está no Brasil. Coloca as fotos, aquelas fotos vai passando. A maior árvore frutífera do mundo fica no Brasil. Essa é um cajueiro, gente. Presta atenção, que coisa incrível. O maior cajueiro do planeta nasceu no Rio Grande do Norte, na praia de Pirangi do Norte, localizada a cerca de 25 quilômetros da capital natal. A árvore está registrada no Guinness Book. Em 1994 eles registraram como a maior árvore frutífera do mundo. Ela cobre, preste atenção, ela cobre uma área de 8,5 mil metros quadrados, o equivalente a 70 cajueiros de tamanho normal.
E ele ainda poderia crescer mais se tivesse mais espaço para isso. Segundo os especialistas, ela poderia chegar a até 40 mil metros quadrados. Gente, olha o tamanho disso. Na época da safra, a árvore produz 2,5 toneladas de caju, algo entre 70 a 80 mil frutas. Gente, esse cajueiro aí, ele é tão grande porque ele tem uma anomalia que faz com que os galhos dele toquem o chão e criem raiz. Então, ao invés do galho for crescendo, ele vai, toca o chão e ele vira uma raiz. Ele vira uma raiz, tornando-se como troncos. Preste atenção, mais incrível disso. Mas todos os troncos são ligados e dependem do tronco principal, gente. A raiz do tronco principal mede 25 metros. As demais raízes que foram sendo criadas, elas têm cerca de 2 metros. Gente do céu, quando eu vi essa foto aqui, eu estava fazendo uma pesquisa para ver algo sobre a mensagem. Eu vi essa árvore, eu achei algo incrível. Vocês viram as fotos? Que coisa formidável. Vocês viram algo incrível? Por que ela cresceu tanto? Por que ela cresceu? Raiz foi crescendo, mais fruto foi se expandindo, raiz, cara, para fazer produzir frutos abundantes e duradouros. Deus precisa tornar maior dentro do que você é por fora, para que você possa produzir frutos verdadeiros e duradouros. Deus precisa criar em você algo muito maior do que é por dentro, do que você está sendo por fora, gente. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Como eu disse no início, essa mensagem fará total sentido com a prática. Você pode ter achado muito bacana. Que cajueiro, hein, pastor? Rapaz do céu, que cajueiro incrível. Não, o cedro é maravilhoso. Que coisa incrível. Se você não praticar, meu amigo, a raiz vai continuar pequenininha. Faça a diferença, irmãos. Exercite o secreto. Gaste tempo com Deus. Ore mais. Leia mais a palavra. Acorde pela manhã mais cedo. Se debruce nos livros, na palavra de Deus. Consagre o seu dia. Vai crescendo a sua raiz. Finca a sua raiz em Cristo, na palavra, na igreja. Participe, meus irmãos. Cresça espiritualmente. Você vai ver que isso fará toda a diferença na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, que privilégio, Jesus, sermos semeados por essa palavra. Sair daqui pensando diferente. Não é um evangelho água com açúcar, papai, mas é algo que nos faz pensar onde nós estamos, como nós estamos caminhando, vivendo. A vida só se torna diferente, ó Pai, quando nós compreendemos as Escrituras Sagradas, vivemos ela, clamamos para que Deus possa ser o nosso Senhor, para que Jesus seja o nosso pastor, que o Espírito Santo nos guie dia após dia, nos livrando, abrindo a porta, fechando a porta. Estamos sensíveis à sua voz, Jesus. O que nós queremos nesta noite é sair daqui transformado, pensando nessa mensagem. Por isso, em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos que aqui estão, possam retornar para suas casas pensando, agindo diferente, fincando as suas raízes em um solo poderoso, se alimentando de uma água que jorra do trono dos céus, recebendo a luz poderosa dos céus, ó Pai, que possamos gerar frutos, flores maravilhosas, flores, ó Pai, que vão exalar um perfume de Cristo, ó Pai, porque as nossas raízes estarão firmes e fortes, que cada um aqui possa exercer o seu secreto, Senhor Jesus, chorar nos teus braços, orar mais, ler mais, passar tempos com o Senhor, e isso, ó Pai, nos dará raízes fortes para suportar o que este mundo tem feito conosco,
suportar os ventos, as estações ruins. Ora vem, Senhor Jesus, abençoa a todos nós, essa igreja, a liderança, a diretoria, que possamos ser pessoas comprometidas com o Evangelho, com o ministério, com a palavra, com o reino, com o Senhor Jesus. Faz aqui pessoas diferentes, Jesus, que saiam desta porta e exalam o perfume de Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória e graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Firme as suas raízes em Jesus, irmãos. Firme a sua raiz em Jesus. Amém? Tome posse, hein? Exercite, vive essa palavra em nome de Jesus. Não se esqueça jamais, tá? Eu quero encerrar essa pregação, este culto, e também deixar alguns recados para você. Primeiro agradecer, tá?